noite a todos vocês. Fiquei tão encantada com o batismo que eu fiquei sentada ali olhando. Aí o pastor perguntou, quem é na sequência agora? Eu falei, não sei, deve ser o louvor. E era a minha vez, e eu sentada assim, pensando nos batismos. Você louva a Deus essa noite por duas vidas que desceram as águas batismais. Você pode dizer um amém? Que coisa bonita quando alguém desce as águas batismais. Quando alguém tem a coragem e se decide por Jesus, ele muda tudo. A pessoa entra ali e sai como uma folha em branco. É o maior recomeço que alguém pode ter na sua vida. E hoje eu fiquei pensando sobre o que eu conversaria com vocês um pouquinho nessa noite. Sobre o que nós poderíamos falar. E como nós terminamos o mês de novembro, o mês da gratidão, e começamos já dezembro e ainda se fala muito de gratidão, eu queria continuar o que nós começamos a semana passada. Continuarmos agradecendo a Deus. E é por isso que nessa noite, eu quero agradecer você estar aqui nessa noite. Você que está de forma presencial, você que veio pela primeira vez na nossa igreja, seja muito bem-vindo. Você que nos ouve à distância, que está assistindo o culto pela internet, faz parte da nossa família. E hoje eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu queria dividir com vocês um dos versos mais preciosos que existem na Bíblia. E esse verso você pode acompanhar comigo. Ele se encontra em Salmos 118, versículo 1. E lá a palavra de Deus nos diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Em outras versões está escrito: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Hoje as coisas não são duráveis mais. A gente compra uma batedeira, paga uma nota, leva para casa o certificado de garantia, mas se você faz muito bolo, já sabe que tua batedeira pode quebrar. Hoje as coisas são quebráveis. E a gente, às vezes, até descarta e joga fora, porque às vezes sai mais barato a gente comprar uma coisa nova do que consertar uma coisa velha, não é verdade? Mas a bondade de Deus não quebra. Ela não fica velha. A gente não precisa ficar comprando, pagando um preço todos os dias. Deus é bondade. E eu queria tanto que Jesus hoje enfiasse isso dentro da sua cabeça. Como eu disse para uma amiga minha ontem, às vezes eu tenho vontade de fazer uma cirurgia na mente das pessoas, escrever uns bilhetinhos e colocar os papeizinhos lá dentro, para que durante a semana eles comecem a pensar diferente. Porque como eu disse a semana passada para vocês, quando a gente muda o pensamento, a vida muda junto. É como se a vida estivesse assim, correndo atrás do nosso cérebro. E viu que o cérebro pensou diferente, a vida tem que mudar também. E tem que mudar para melhor, amém? Por isso. E somente Deus pode fazer com que nossa vida mude para melhor. Eu queria que você parasse de se esforçar tanto para fazer as coisas darem certo na sua vida. Há uma parte a ser feita: levantar cedo, trabalhar, colocar suas metas no papel, agradecer, estar motivados para receber o melhor de Deus. Não estou dizendo que você deve dormir o dia inteiro e esperar que um maravilhoso emprego caia do céu. Faça a sua parte, distribua seus currículos. Mas nunca pense, caia na armadilha de pensar que tudo que você tem vem do braço da sua carne. Não existe dinheiro no mundo que pode pagar uma cirurgia para curar alguém quando essa doença é incurável. Não existe dinheiro no mundo que pode fazer alguém dar um sorriso quando essa pessoa está extremamente triste. E isso me leva a crer que Deus pode entrar em nossa vida e fazer algo maravilhoso se eu e você agradecermos. Fiquei pensando quais são as razões que eu e você temos para agradecer hoje ou para deixar de agradecer. Parece que a lista de coisas para deixar de agradecer é muito maior do que aquela que nós poderíamos usar para agradecer. E eu descobri que assim como essas doenças que existem por aí, que essas pessoas inteligentíssimas vivem tentando encontrar um antídoto, eu descobri o antídoto para a dor. Ele se chama gratidão. Você deve se vacinar para a dor não doer tanto todos os dias com a vacina da gratidão e tomar doses diárias. Isso aí é sem restrição. Toma aí umas 7 da manhã, lá pelas 11h30 toma uma outra dose. Se vê que está vindo um problema muito pesado, toma uma dose de gratidão 2 da tarde. É como antibiótico, você tem que tomar no horário certinho para que você não tenha problemas. Quando receitam antibiótico para a gente, o horário de tomar o antibiótico pelo tanto que o médico dá, que são aqueles 5 dias, 8 dias, whatever, não sei quantos dias, você tomando no horário certo, o antibiótico funciona.
Há muitos anos atrás eu não tomei o antibiótico no horário certo, voltei no médico, ele falou, agora vai ter que tomar tudo de novo, porque a questão é que você não toma no horário certo. O antídoto para a dor tem que ser assim, gratidão a gente tem que fazer no horário certo, e é o tempo todo. Porque aquele bicho peçonhento que pica a gente, deixa a gente de mau humor, chamado ingratidão, ele bate a nossa porta todos os dias. E se deixar, ele invade a nossa casa sem pedir licença e entra também pela janela. Quanto mais agradecermos, mais coisas boas vão acontecer conosco. E eu não estou sugerindo que você fique assim, ó, fazendo assim, pensamento positivo o tempo todo com esse barulho meio zen. O máximo que você pode atrair é um monte de abelhas atrás de você, com esse barulhinho irritante. Não vai mudar nada. Não pense que aquela coisa impostando, fazendo força do pensamento, ou achando que você declarando algumas palavras mágicas, a sua vida não vai mudar. Nossa vida não muda por causa de mágica. A nossa vida muda quando ela tiver que mudar. Quando eu e você entregarmos o controle para a pessoa que não morre, que é Deus. Amém por isso? Você entrega a tua vida na mão de planos, os planos podem falhar. Você entrega na sua vida na mão de pessoas, as pessoas podem morrer de uma hora para outra. Ou pior, vivas podem mudar de ideia. E você ainda ficar muito chateado. Por isso eu lhe sugiro nessa noite usar o antídoto para a dor, que é a gratidão. Ir em frente com seus planos, agradecendo a Deus. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier, eu e você precisamos ser gratos. E eu vou te dizer, isso foi uma pesquisa feita há muitos anos por uma cientista chamada Rosana Fonseca. Muito prazer. Há muitos anos eu faço essa pesquisa da gratidão. E eu descubro, até mesmo entre os meus clientes, as pessoas que me procuram para o coaching ou para o aconselhamento, não importa, que aqueles que agradecem mais alcançam mais rápido sua meta. Ou seja, se essa fórmula é real e ela funciona, por que não agradecemos ao autor da vida, que é o único que nos momentos mais difíceis pode nos abençoar? Não pense que o dia que eu e você estivermos com uma febre alta, nós precisaremos usar algumas palavras mágicas para essa febre baixar. Ela não baixa por acaso. A gente acredita tanto na aspirina e não sabe nem quem foi que criou. Não sabe nem quem foi que fez aquele remedinho branco, mas tomamos automaticamente a aspirina como se ela fosse um remédio tão milagroso para dor de cabeça. Na verdade, Deus é a única coisa que é real nesse mundo, que funciona e que pode dar certo. E eu quero te ensinar nessa noite, você economizar um tempão da sua vida para buscar o Deus da gratidão, o Deus da paz, que quanto mais você agradece, mais o coração dele aquece, para que você chegue rápido junto ao plano que Deus tem para você. Quais são as razões que te levam a agradecer ou não agradecer? Eu queria que nessa noite você assistisse comigo um pequeno vídeo que eu escolhi no YouTube. Ontem à tarde eu estive na palestra da União sobre esse mesmo tema e assisti ali com a Denise um videozinho pequeno da ACD, de algumas crianças que eu queria dividir com você para começar o sermão, só para quem talvez não está pegando ainda a ideia do que eu gostaria de dividir com você, você entrasse no clima. Preste atenção neste pequeno vídeo. É a falta de dinheiro. A falta de oportunidade. Eu e meu pai estamos numa guerra. Com muitas saudades do meu país. É ansiedade. Transporte público. Muitas dívidas. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Relaxa. Não fique triste. Tristeza não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim chorando. Você não é um cara forte? Guerreiro? Eu resolvo sozinho. Numa boa. É verdade, mais ou menos. A gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste. Eu
você melhorar, você vai ter que... respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Inteligente, profundo, diferente. E fala a verdade, não mexe com a gente? Pessoas que teriam tudo para não agradecer, estão ajudando a outros. Ou seja, o dia que eu e você formos pessoas mais gratas, acreditem, pelo poder de Deus, a nossa vida vai mudar. Tudo que acontece em nossa vida, nós temos uma ação, uma reação com aquilo que acontece. Eu sei que cada um reage de uma forma diferente em frente aos embates da vida e aos problemas. Mas nesta noite, com a palavra de Deus, pelo poder de Deus, eu vou provar para vocês, presencialmente e à distância, como quando nós somos gratos, nós viramos o jogo. Já viu aquela frase que é tão famosa? O que precisa para virar o jogo? O que precisa para mudar uma vida? Será que para mudar uma vida precisamos de fazer grandes investimentos? São nas coisas simples, meus amigos, que se encontram a maior felicidade de nossa vida. Nós andamos mundo buscando a tal da felicidade que parece que ninguém consegue encontrar. E nós lutamos para correr atrás dela. E saibam, quanto mais você correr atrás dela, mais ela foge de você. Por isso eu lhe sugiro, seja grato hoje. As pequenas coisas e as grandes coisas. E como eu te disse que eu vou te provar que isso funciona, não é por mim, porque eu não sou Deus. Sou muito falha, pequena, pecadora, igual ou até pior que vocês. E por isso eu vou usar da palavra de Deus. E começo lembrando com você uma história maravilhosa que se encontra em João capítulo 6. Um garoto pequenininho foi ver Jesus falar. Na saída de sua casa, a mãe disse, vai demorar a palestra de Jesus. Você deveria levar um lanche. E ele disse, mãe, prepara o que tem, porque eu não quero perder a palestra de Jesus. E lá vai aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. A multidão já estava com fome. O sol quente na cabeça das pessoas. Mas ninguém se levantava quando o mestre falava, porque as palavras de Jesus traziam vida para as pessoas. Jesus mostrava às pessoas que havia muita razão para agradecer. E foi num momento de desespero, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, o que nós vamos fazer com essa gente toda? O sol está quente, é passado a hora do almoço, não tem shopping nem lanchonete em volta. O que nós vamos fazer para comer? Jesus olha para aquela multidão e ele pergunta, será que alguém trouxe alguma coisa? Será que nós comeremos o quê? E começa o desespero a tomar conta dos discípulos. Todas as vezes que lhe acometer uma coisa muito triste em sua vida, o desespero vai tentar roubar o teu milagre. Ele chega sempre primeiro na porta da gente. E, infelizmente, ele pode chegar até mesmo através de pessoas muito íntimas suas, as quais vão trazer um pouquinho mais de desespero para colocar na nossa bolsa. Porque parece que quando a dor nos acomete, não temos fórmula para sair dessa. Mas a Bíblia nos ensina. Aquele menino podia ter segurado o lanche só para ele. Ele podia ter pensado e calculado quanta gente para Jesus alimentar. Até parece que essa miséria de lanche vai suprir para todo mundo. É assim que eu e você pensamos como quando vamos ajudar os outros. Se eu não posso fazer muito, por que eu vou fazer pouco? Se eu não posso dar uma palavra de conforto, é melhor nem chegar perto. Eu quero te dizer que Deus multiplica a obra de nossas mãos. E eu quero te dizer que você está aqui para ouvir hoje isso. Foi escolhido pelo Pai para ouvir, para que a sua vida mude. E você vá em direção à gratidão e abençoar os outros. Sem olhar a quem, sem fazer contas, sem ver se a tua dádiva é pequena. Quero te dizer que se o outro menosprezar a tua dádiva, é problema dele. A bênção vem para o doador, não para quem recebe. Amém? E naquele momento o menino se levanta e entrega para Jesus a única coisa que ele tinha. Foi no momento que Jesus, passando como louco para todas as pessoas, abençoou e agradeceu o alimento, que começou a brotar pão e peixe para todo mundo. E vocês conhecem a história. Sobraram pães e peixes e sanduíches para o povo carregar quentinha para casa, que deu para comer muitos dias. Amém?
Quando Jesus agradeceu, foi que o pão multiplicou. Você tem agradecido pelo seu orçamento pequeno e fracassado, que às vezes você reclama tanto? Você tem conseguido agradecer esse emprego que você não gosta, que na verdade, acorda, ele é um treinamento para você ir para um lugar melhor. E enquanto você não fechar o bocão, parar de reclamar desse emprego e abençoar o pouco que você acha que tem, você não irá para o muito. Porque nessa vida nós passamos por classes. E a gente nunca vai pegar o diploma, sabe por quê? Porque todos os dias estamos fazendo uma classe nova. Todos os dias são desafios novos. Todos os dias nós temos metas para alcançar e precisamos compreender que quem fecha o nosso currículo, quem dá a medalha e o diploma é o Mestre Jesus, porque Ele sabe para onde leva a minha vida e a sua. Aí entra o que nós pregamos a semana passada, confiança. Se nós agradecermos a Deus, tudo que nós temos será multiplicado. Me perguntem como pode viver uma mãe com 4 filhos, que faz limpeza em vários apartamentos aqui nas Mercês, perto de onde eu moro. Me perguntem como pode viver a faxineira do meu prédio, que o menino nasceu com o cérebro para fora, e ele fica no Pequeno Príncipe, vai para o Cotolengo, volta para o Pequeno Príncipe. Essa moça chega às 7 horas da manhã, assobiando e cantando para limpar o prédio. Eu passo por ela todos os dias. Dou um abraço, dou um beijo, um abraço, um conforto, um panetone, um pedaço do meu bolo de castanha, porque é o que eu tenho podido fazer por ela. Mas quantas vezes eu vejo as lágrimas dos olhos da Rose chorar, e ela sai para chorar fora do condomínio, e ela volta e fala assim, sabe, dona Rosana, fui dar uma chorada que senão eu explodo, mas já está tudo bem, meu menino está vivo, e a vida é a maior razão para eu agradecer. Sabe quantos anos um menino está na cama? Do Cotolengo para o Pequeno Príncipe, 14 anos. É um bebê gigante, que ela precisa de fralda, que a gente fez campanha para ela ter uma máquina que o menino precisava. Agora conseguiram colocar o cérebro para dentro. Alguns dizem que ele não enxerga. Ela fala para mim, a mim ele me vê, Rosana. Quando eu chego, ele fica diferente. Eu fico impressionada que a lição de vida que essa Rose me dá no meu condomínio me faz ver o quanto eu sou ingrata. Quando eu reclamo que a garrafa de água acabou e ufa, não deu tempo de comprar outra no mercado. Às vezes nós reclamamos de tão pouco e às vezes temos muita razão para reclamar. Mas deveríamos aprender com o menino dos pães e dos peixes, a agradecer o que sobrou. Porque dos restos Deus pode fazer um banquete. Eu não sei se você sabe, se eu estou falando para pessoas que sobraram só os restos do estrago, do que Satanás fez de sua vida. Agradeça a Deus o que sobrou, porque do que sobrou Deus pode fazer uma grande festa. O menino dos pães e dos peixes ensina muito para mim nessa noite. Eu queria hoje que você aprendesse com uma outra pessoa, que a história dele se encontra em Gênesis capítulo 32, nós não vamos ler, isso é tarefa de casa para você, mas a história de Abraão com Isaac. Abraão era doido para ter um filho, orou pelo filho da promessa, e quando vem Isaac, o menino arrasou. Pensa um menino de primeira. Sardas no rosto, inteligente, ágil, correndo pela casa. Mas a profeta do Senhor diz que quando ele estava com a altura de um feixe de trigo, Deus olha para Abraão, tira ele fora da tua tenda e diz, Abraão, você pode contar as estrelas do céu? Ai, Senhor, é claro que não, são tantas. Então, Abraão, será assim a tua descendência. E Abraão cheio de gratidão até o último fio do cabelo. E Deus disse, então, Abraão, sabe aquele teu filho, o teu único filho? Eu gostaria que você fizesse um projeto novo para mim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Abraão era assim com Deus, amigos, por isso que tudo que Deus pedia, Abraão fazia. Abraão não tinha dúvidas do caráter de Deus, porque andava com Deus diariamente. Eu e você pararemos de questionar aquela frase, se Deus existisse, isso aqui não tinha acontecido o dia que nós conhecermos a Deus realmente. Porque quem anda junto dele e sabe como ele funciona, fecha o bocão, bebe água e agradece. Porque mais tarde entenderemos tudo que não nos for explicado neste mundo. Abraão sabia que Deus era Deus. E por isso as lágrimas começam a encher os seus olhos quando Deus diz, pega o teu único filho, sobe o monte Moriá e oferece-o a mim como sacrifício. Abraão nem acordou Sara, porque mulher dá trabalho nessa hora.
Fala, chora, ia questionar, abraçar o menino, fazer despedida, querer preparar o lanche. Mas Abraão saiu quietinho. Em gratidão a Deus, por 3 dias ele teve que ouvir o filho perguntando: pai, e o cordeiro? Filho, a gente só vai agradecer, porque o cordeiro sempre Deus provê. No alto da montanha, filho, Deus dará o que for preciso. Mas o 3º dia chegou, Abraão montou o altar do sacrifício, e ele teve que olhar para o filho e explicar: filho, o cordeiro é você. Deus me pediu que entregue você a ele. Deus já tinha um projeto por trás disso. Eu fico pensando, se Abraão tivesse dado piti, a vergonha que ele ia passar depois. Às vezes eu e você passamos muita vergonha com Deus, porque a gente grita, chora, murmura antes de ver o final. A Bíblia diz para mim e para você, Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Nesse trajeto aqui a gente corta os pulsos. Aí não vê a bênção. É nesse momento aqui que a gente perde a graça de ver Deus trabalhar na nossa vida e desiste. Por isso eu falo para alguém que passa por muitas lutas, como eu já passei e ainda passo, se segure em Jeremias 29:11, como se essa promessa fosse sua, porque isto é individual para mim e para você. Abraão conhecia tanto a Deus que quando ele amolou o cutelo, que é aquela faca de açougue, afiadíssima, amarrou o menino que calmamente, submisso, se entregou para o projeto do Pai Celestial, que era a sua morte, aparentemente falando. Abraão levanta o cutelo e ele ouve a voz do anjo gritando. Gente, essa cena eu queria estar lá para assistir. Abraão, Abraão, não machuques o menino, agora sei que temes ao Senhor, porque não me negaste o teu único filho. Às vezes eu acho que Deus sai pedindo algumas coisas para a gente, para devolver essas coisas muito melhor do que o que elas eram. E se eu e você, como na noite do Natal, querendo segurar tudo para a gente, às vezes morremos afogados em meio aos nossos desejos e sonhos, que para nós são o top. A gente sonha com uma coisa aqui da terra que a gente acha que aquilo vai preencher o buraco que existe no nosso peito, que foi feito lá no Éden, quando Adão e Eva fizeram as malas e vieram para esse planeta horroroso. De lá para cá, eu e você para sempre seremos pessoas incompletas. Mas eu descobri uma coisa que completa o incompleto do meu ser. Cabe direitinho no shape da vaga do buraco que o pecado deixou no meu peito. Se chama Deus, amém por isso? Deus devolve o filho para Abraão, os dois se abraçam e de repente, momento de gratidão de novo. Quem está preso no cantinho, fazendo o maior barulho entre os arbustos? O cordeiro. Deus sempre vai prover o cordeiro para mim e para você, se eu e você não dividirmos com a palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa, a gente vai e fala outra e acha que está arrasando. A gente chega a criar estudo bíblico para inventar uma coisa que Deus não disse. E é por isso que nossa vida tem andado para trás como caranguejo. Caranguejo anda de fasto, como dizia minha avó, para trás. E a vida dele não anda para frente nunca, porque é caranguejo. Algumas pessoas vão viver assim na terra, andando para trás e achando que estão super bem-sucedidas, dando tchauzinho de miss, hello, sorrindo para todo mundo. E a vida está quebrada, está em cima do nada. Eu lhe sugiro que você fique em cima daquilo que Deus diz, porque o que Deus diz, Ele se responsabiliza. E no momento que nós menos esperarmos, gente, esse momento é o melhor. É quando Deus abre a janela dos céus e derrama sobre nós o projeto de vida que Ele tem para mim e para você. Nem os demônios mais fortes do inferno poderão segurar o carrinho de bênçãos de Deus. Quando eu saí dos Estados Unidos, uma pessoa me perguntou assim, teu carrinho de bênção está demorando a chegar? Eu falei, imagina, menina, meu carro é muito grande. É caminhão da Rooms to Go. É que está furado o pneu, parou numa cidade para dividir a bênção com outro, mas eu vou sentar na calçada e de joelhos vou esperar o meu caminhão chegar, porque o motorista é Jesus. Amém? Não deixe os outros falarem que tua bênção está demorando, não. Tua bênção tem dia, hora, minuto e segundo para chegar. Porque se você confiar e agradecer, o Senhor usará todas as circunstâncias de sua vida, inclusive as mais horrorosas do mundo, para bater o teu bolo de frutas e fazer o melhor bolo do mundo, o bolo da felicidade. Eu posso enumerar com vocês também um outro caso que esse me deixa de cabelo em pé. E quando chegar no céu, vocês nem cheguem perto, que eu vou tirar ali uma meia horinha com Maria Madalena. A história dela se encontra em Lucas 7. Trabalhava como prostituta, era dominada sua mente por 7 demônios, que faziam com que ela caísse toda vez que ela queria levantar e ser alguém. Maria Madalena estava já desistindo, quando Jesus a encontra,
porque os homens fariseus puxaram ela em praça pública, como se eles não tivessem pecados, e acusaram Maria. Acusando Maria, eles queriam deixar Jesus sem graça, envergonhado, tomar uma atitude em direção à lei, mas que no fundo, eles não estavam preocupados bem com a lei. Estavam querendo promoção, estavam querendo se aparecer, estavam querendo humilhar uma mulher que já estava dominada por 7 demônios, se virava para todo lado e não conseguia sair do pecado. Talvez eu e você precisemos pecar muito para a gente compreender o pecador. É tão fácil passar pelas pessoas, apontar o dedo e dizer assim, fulano fez isso. Ah, mas pudera, dá até uma gastura em mim, né, Rosana? Uma pessoa dessa cair num pecado idiota desse. Quando nós fazemos isso, nós vimos que não entendemos nada de Deus. Quando as pessoas estão na lama do pecado, amigos, é como se fosse uma areia movediça que os puxa para baixo. O papel nosso é estender a mão, se achamos que estamos um pouquinho acima, para puxar aquela pessoa para que esteja junto de nós. Nós julgamos muito precipitado as pessoas. Nós olhamos as atitudes delas. Nós reparamos a roupa delas, os gostos delas, o que elas comem. E se dependesse de nós, para esses coitados entrarem no céu, o céu estava vazio, ficava só eu e você lá, que a gente acha que vai. E em nome de Jesus eu digo hoje, ame as pessoas do jeito que elas são. E deixem o Espírito Santo fazer o trabalho dele, não atrapalha. O Espírito Santo, quando ele vem, ele converte, ele fala, ele dá sonhos para a pessoa, ele move o coração, ele traz dentro da igreja e coloca aqui. Tivemos uma experiência linda alguns anos atrás, uma mãe orando para um filho vir numa vigília. E as pessoas brigando com essa mulher, porque diziam que o filho era meio ateu, que não gostava de crente, e que aquele menino não ia pisar nunca na igreja. E a mulher saiu anunciando, o meu filho vem, porque eu não vou incomodá-lo. Se eu incomodar meu filho, ele não vem nunca mais. Eu vou levantar uma corrente de jejum e oração. Nós vamos esperar meu filho nessa vigília. Eu vou dizer para vocês que pelo poder de Deus, essa mulher teve que ficar aguentando, sentadinha no banco da vigília, até quase a vigília acabar. E as pessoas confortando, dizendo, Deus sabe o que faz. Deus não ouviu, não é assim que funciona, a senhora tem que ser mais direta com seu filho já está perdido, minha senhora. É tão incrível que tem alguma turma aí do céu que eles já dão a lista de quem está perdido, né, quem está salvo. E isso dá uma gastura na gente. E aquela mulher, de repente, quando abaixa a cabeça, ela agradece a Deus. Obrigada, Senhor, porque meu filho está vivo. Obrigada porque em alguma balada da noite, em algum lugar escuro, ele está recebendo a tua proteção e receberá o meu amor até o último fôlego da minha vida. Nesta noite eu saio dessa vigília, compreendendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a hora que ela se levanta, quem é que entra na vigília, gente? O filho. E as pessoas aplaudiram a entrada do filho, quase ao amanhecer do dia. Por que será que Deus demora tanto, amigo? Por que será que aquela bênção que a gente espera, tem que esperar parece que uma década? E eu vou te responder, eu não sou Deus, mas como eu estudo a palavra de Deus, dá para pegar mais ou menos o que Ele está pensando. Deus, Ele espera, como diz Isaías, para que as nossas petições amadureçam. Eu e você não estamos maduros para receber algumas bênçãos. Algumas coisas boas, se chegassem na minha casa hoje, se tornariam desgraças, e Deus sabe disso. E é por isso que na hora certa, se eu e você agradecermos e confiarmos, como foi com Maria Madalena, receberemos livramento. Maria ficou tão grata, porque Jesus bate no rosto dela e diz, cadê os que te acusaram? Ela disse, eu não sei, desapareceu todo mundo, eu estou com medo, mestre. Eu estou com medo porque eu sinto que tem uma coisa que está me puxando para baixo. Parece que eu vou pecar de novo. Jesus olha para ela e diz assim, ó Maria, você cria jeito, menina. Você está perdoada, mas vá e muda de vida, viu? Muda de endereço, muda de atitude, vai fazer academia, caminhada, beber água, luz solar. Agora você é nova criatura, mas não peques mais. Maria foi bem-sucedida porque ela obedeceu o mestre. Ela não foi brincar com o pecado de novo. Ela não foi se expor. Para ela foi tão lindo o que ela recebeu, que ela pegou, engatou uma primeira, uma segunda no seu carro e saiu dirigindo. Maria Madalena ficou tão grata que comprou um vidro de perfume. Lá no céu também não chega perto. Vou ter que saber o nome desse perfume para comprar igual. Mulher gosta de perfume, né?
Maria Madalena comprou um perfume, não me pergunta qual era a marca. Sei que era caro, era bom, mas a tampa emperrou. Porque a Bíblia conta que ela quebra o vaso de alabastro e lava os pés do mestre. E naquele tempo, mulher que soltasse o cabelo e fosse comprido, em lugares públicos, todo mundo já sabia que era prostituta. Ela esqueceu a toalha em casa, tamanha era a alegria de colocar aos pés do mestre em vida a gratidão por que ele havia feito. Soltou seus cabelos, não ficou preocupada com o que ninguém ia pensar. Secou os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus. Apareceu um crítico no jantar lá, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é prostituta. Jesus vai e conserta aquele homem com 2, 3 palavrinhas básicas ali, bem discretas, e a coisa terminou super bem para Maria Madalena. Maria Madalena, sabe por que agradeceu Jesus e se expôs naquele jantar? Sabendo que falariam dela pelas costas, sabendo que não acreditariam na transformação dela, ela sabia que Jesus ia morrer e ela queria colocar em vida o perfume nas narinas de Jesus. Ah, meus amigos, algumas pessoas, se nós presenteássemos em vida nos hospitais, nem a sepultura desceriam. Para a sepultura onde eu e você vamos, não há ciência, não há cheiro de perfume. A Bíblia diz que os mortos nada sabem. Por isso, aproveita quem está do teu lado em vida. Faz o bem para as pessoas em vida. Manda flores enquanto a pessoa pode cheirar, porque fica lindo no dia do enterro. Mas a pessoa mesmo não vê nada. Gastamos fortunas com corbélias de flores que poderíamos fazer almoços para os nossos vizinhos quando as pessoas se vão. Eu queria dizer para você nessa noite que Maria Madalena abraçou a sua chance, porque o seu coração se encheu de gratidão. Um dos últimos casos que eu quero comentar com você hoje, que me emociona, foi a história de José. A traição com gratidão virou um cargo na presidência. Dá um amém para isso? Um menino vendido pelos irmãos, foi postar no Face a capa dele, deu uma de Aparecido, tudo bem que ele foi super imaturo, mas não era motivo para jogar no poço, para tentar matar. E na hora que viram que José ia morrer, resolveram vender para ganhar uns trocos em cima de José e para que José não perdesse a vida e não pesasse tanto a consciência dos irmãos. José é carregado para o Egito por aquela carruagem e José não se esquecia de agradecer a Deus todos os dias, mesmo sem entender. José não perdeu no Egito uma única oportunidade de ser bênção para alguém. José tinha tudo para ser um amargão. Sabe aquela pessoa que até o nariz fica para baixo, a boca entra para dentro? Que quando sai o sol fala que está queimando a cara, quando chove é porque está alagando a vida? Aquela pessoa do desenho animado, a hiena, ó dia, ó azar. José não perdeu a sua vida em meio à amargura. José não deixou que as circunstâncias moldassem a sua trajetória de vida. Porque lá na infância, ele ouvia ouvido falar de um Deus que era maravilhoso. O Deus do Salmo 118. Porque Deus é bondoso e a sua benignidade não acaba quando eu sou jogada na cadeia. A bondade de Deus não termina quando o seu esposo vai embora. A bondade de Deus não acaba quando você recebe o diagnóstico de câncer. A bondade de Deus vai além a tudo isso. E se eu tiver um coração grato, eu posso virar o jogo. Você consegue entender nessa noite que existe uma parte a ser feita. Agradeça quem está ao seu lado. Agradeça o troco do ônibus. Agradeça quando for ao supermercado e alguém pegar alguma coisa para você. Não diga às pessoas que trabalham para você que elas não fazem mais do que obrigação. Seja grato ao seu esposo, seja grato à sua esposa, aos seus filhos. Seja grato aos animais que Deus criou, seja grato aos vizinhos. Seja quem for que atravessar o seu caminho, diga muito obrigada por você existir, por você ser uma pessoa especial na minha vida. José agradeceu até a traição. Eu sei que no momento que nós passamos por algo muito difícil, é difícil agradecer, mas se você anotar na sua agenda para esta semana e fizer esse exercício, você pode me escrever depois e me ligar, porque nós vamos louvar a Deus pelo que Deus vai fazer por sua vida. Um coração grato é um coração... Ufa, muito obrigada. Já vou treinar, né? Diz que quem fala muito obrigada ganha 2, né? Daqui a pouco acho que vem mais um. Eu louvo a Deus pela vida de José.
A vida de José foi um exemplo muito prático. Tinha tudo para ser um Zé Ninguém, mas nos momentos de dor ele tinha um raciocínio que a minha mãe colocou na minha mente quando eu era pequenininha. Filha, quando as coisas estiverem escuras, Deus está preparando no escuro uma luz bem grande para a gente. Quando o tempo ficar difícil, quando você perder entes queridos, quando as coisas acontecerem, usa a tua dor para mostrar para o mundo esperança. Eu quero mostrar para vocês agora só um pedacinho de uma coisa que fez o meu coração bombar ontem. O mundo assistiu. Quando a mãe do jogador Danilo, na Arena do Condá, ali na Chapecoense, entrou no momento na arena e ela foi ovacionada por palmas de pé. Eu quero que você acompanhe só um pedacinho disso. E eu vou te contar o porquê que essa mulher foi tão aplaudida daqui a pouquinho. Fiquem observando, ela entra batendo palmas. Alguns dizem que ela estava batendo palma para o filho, não era. Ela estava agradecendo, porque todos aplaudiram a ela quando ela entrou na arena. E sabe por quê? Porque minutos antes dela chegar ali, ela foi falar com os repórteres que estavam chorando, estavam chocados, estavam tristes. E ali nos bastidores, essa mulher reuniu todo o povo da reportagem e ela disse para eles muitas palavras de conforto e de esperança. Ela disse para eles, falou para eles sobre o filho, ela confortou as pessoas. Isso, dos bastidores, imediatamente vazou pelas redes sociais. Uma mãe que poderia estar, meus amigos, olhem ali, se arrastando no gramado. Poderia estar gritando palavras de revolta. Uma mãe que, perante a dor que acometeu o país nesta semana, teria tudo para estar já internada numa clínica em tratamento e nem aparecer mais. Uma mãe que poderia ter desistido, mas resolve ir para os bastidores, usar a sua dor para dar esperança para os outros. Quando a dor bater na tua porta, eu espero que depois deste sermão, que Deus me deu como um presente para te dar de graça, você decida rápido o que fazer. Porque se nós não decidirmos o que fazer com a nossa dor, Satanás terá planos com ela. Sabe quais são os planos de Satanás? Destruir a minha vida e a sua. Principalmente a nossa vida emocional. Porque basta nós passarmos por uma tristeza muito grande, nós desistimos de viver e conosco vai uma família inteira. Vão filhos que precisam de você assobiando na cozinha de manhã para fazer o café da manhã e o seu canto cessou. São vizinhos que precisam de você para dar um bom dia no elevador e você já não desce mais nem sobe para o terraço. São pessoas que precisam do seu abraço, as pessoas queridas que são a sua família, a coisa mais importante do mundo. Nesta noite eu quero agradecer por ter aqui na nossa igreja uma amiga muito especial que sabe o que fazer com a dor. Sandra Rigotti, acometida por um câncer de mama, começa a chorar no dia que recebeu o exame e dizendo assim para mim: Rosana, deu câncer mesmo, amiga, e agora? Eu estou já disposta, amiga, a gente fazer alguma coisa com isso. E naquele dia eu disse: Sandra, o que a gente vai fazer com esse câncer, hein? A gente podia começar fazendo um jejum, uma oração. E eu vou dizer para vocês, a Sandra resolveu fazer os exercícios da gratidão, que eu ensino para todo mundo, 15 gratidões ao acordar. Quero te mostrar aqui o que aconteceu com a Sandra. Hoje a nossa querida Sandra foi a capa do jornal Gazeta do Povo. Foi a capa de um jornal para inspirar outras mulheres a superarem o câncer. Eu tenho levado a Sandra nos chás de mulheres, nas palestras que eu faço, sobre como ser feliz. E é uma graça que ela fala que ela não fala muito, que ela é tímida, né? Mas não vou fazer isso com ela aqui agora, mas eu vou imitar a Sandra para vocês. Eu estou ali pregando, as mulheres emocionadas, aí eu chamo a Sandra na frente e digo assim: Sandra, vem cá, amiga. Sandra, diz para as mulheres o que é ser feliz. Ela entra com esse cabelinho mais lindo do mundo, ralinho, que está nascendo. E essa semana foi a última sessão de químio da Sandra. Você pode dar um iés, um amém, o que você quiser para a Sandra hoje à noite? Eu louvo a Deus pela vida da minha amiga. Ai, amiga, acabou, né? Acabou. Eu louvo a Deus porque acabou, eu falei para ela. Demorou tanto a químio, né, Sandra? Era uma por semana e ela saía da químio rosada, sorridente. E as pessoas não entendiam. Será que ela pirou? As pessoas perguntavam. E aí, quando eu dava o microfone para ela nas palestras das mulheres, ela dizia assim:
para as mulheres. Eu era o tipo de mulher que quando o secador quebrava no sábado de manhã, ficava muito nervosa. Eu me preocupava muito com a escova do cabelo. Hoje, eu sou muito feliz, até mesmo sem o cabelo, amém? Eu acho lindo quando ela diz isso para as mulheres. Sandra tem convertido pessoas. Uma amiga de oração, que quando a dor bateu na porta, resolveu fazer um bolo diferente. O que você vai fazer com o que você está passando, eu te pergunto? Você que vive falando que você é infeliz, que é cheio de impossibilidades, que as coisas não acontecem para você, que a vida de todo mundo anda, menos a sua. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem um propósito com a sua dor. Não foi Ele quem te fez sofrer. Se Deus tivesse criado a morte, amigos, ali em Gênesis, na semana da criação, Ele teria matado algo e dito assim, eis que isto era bom. Você não vê Deus matar nada. Foi através da escolha do pecado que veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Deus não sai por aí derrubando aviões para que a gente olhe para Ele. Deus não sai jogando câncer no seio das minhas amigas para que elas se convertam. Deus é amor e a sua bondade é para sempre. Mas eu e você arranjamos nessa terra um jeito bem chato de ser feliz. A gente precisa de pessoas e coisas. Essa semana rolou pela internet, no WhatsApp, um videozinho muito interessante com uma história que eu vou contar do meu jeito. Chegaram para um pescador num lugar muito bonito, a vara de pesca, um lugar sereno, calmo, cheio de árvores em volta, pássaros cantando. E chegaram para esse pescador e falaram para ele, que lugar bonito que você vive. O Senhor tem muitos peixes aqui. Ele disse, mas aqui dá muito peixe. Todo dia, se eu quiser, eu levo um monte para casa. Então eu vou arrumar um jeito, eu vou te dar uma sugestão para o senhor ser mais feliz. E o pescador olhou para aquele homem e falou, ai, que bom, pode me falar a receita, eu vou anotar. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar um número de peixes, vai congelar e vai começar um business, vai começar a mandar para fora. Aí o senhor vai exportar esses peixes, vamos criar um pier bem grande aqui. Vamos contratar uns 4, 5 funcionários para te ajudar, porque esse negócio está muito devagar. Ali naquele canto a gente pode colocar uma barraquinha para já vender o peixe frito na hora com limão para o turista. Ali o senhor já ganha um dinheiro. Ele, puxa, quanto movimento vai ter aqui então? Aí o senhor vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma cara nova para esse lugar aqui, embora tá lindo, mas a gente vai pôr uma cara aqui mais business nisso, mais comercial. E o senhor vai ganhar muito dinheiro, vai andar mundo, vai viajar, conhecer muita gente. Aí ele falou assim, e agora? E depois? Aí o homem olhou para ele e falou assim, depois o senhor já vai estar chegando assim perto da velhice, né? Então, a gente vai fazer assim, o senhor vai guardar dinheiro, isso, de tudo que ganha, guarda, porque aí o senhor vai comprar um lugar assim como esse. Aí ele olhou para ele, mas quer dizer que eu vou ter que dar essa volta toda, ter essa trabalheira toda para congelar peixe, sair por aí no mundo afora, para voltar para cá, para onde eu já tenho? Não vou não, eu já tenho esse lugar. Eu queria te dizer que isso aqui é a felicidade. Eu e você estamos indo buscar felicidade, a gente já tem do lado. A felicidade mora ao lado e você não sabe. A felicidade é esse marido que ronca a noite toda, que você não acha solução para ele e só reclama. Tem aquele negocinho do nariz super moderno, vai lá e compra. Acaba com a ronqueira, leva no médico, tudo tem solução. Felicidade é essa mulher com essa matraca quebrada, que fala o dia inteiro que quer uma geladeira nova de Natal e você não tem dinheiro para comprar. Vai lá, por favor, divide em 10 vezes na Casas Bahia, mas compra essa geladeira. Eu vou te dizer que os teus filhos que fazem barulho pela casa são tua felicidade. Queridos amigos, eu precisei andar mundo para descobrir que a felicidade ela vem em frasquinhos bem pequenos. Porque no frasco da felicidade de Deus não cabe muita coisa. Quando Ele entra, Ele faz a festa. Eu queria nessa noite terminar dizendo para você que Deus é bondoso demais. Por isso eu e você precisamos aprender a agradecer. Agradecer por Jesus ter morrido na cruz. Agradecer pelo dom da salvação. Agradecer porque aonde eu for, a mão de Deus vai me alcançar. Se você tomar as asas da alva, se você viajar mundo, ali a mão de Deus está. No mais profundo do abismo, eu e você não podemos nos esconder de Deus. E é por isso que nessa noite, eu queria tanto que você que me ouve à distância, e você que está aqui essa noite, compreendesse que gratidão é coisa séria. Gratidão não é papo de crente.
Gratidão não é para a pessoa ser masoquista e agradecer porque um avião caiu e morreram 70 e poucas pessoas. Você vai dar uma festa com isso? Nunca. Deus não nos impede de chorar, porque as nossas lágrimas são também ao Papai do Céu uma oração. Mas o Senhor diz uma coisa para mim e para você: me entrega a tua dor. Confia em mim e agradece até pelo que você não entende, porque lá na frente você vai compreender que isso vai trazer bênção e felicidade para a sua vida. Eu queria muito que enquanto o Marquinhos cantasse para a gente, essa música tão preciosa que vai falar ao nosso coração, você pensasse nessa noite, o que você tem para trazer no altar do Senhor para agradecer. Mas eu não quero que você agradeça porque você tem panetone, porque suas unhas estão feitas. Eu não queria que você agradecesse por coisas que todo mundo agradece, que estão na frente do óbvio. Eu queria que você ousasse nessa noite entregar para Deus, como um presente de gratidão, algo que você gostaria que mudasse. Quem sabe uma fase difícil que você atravessa. Hoje eu vi pessoas descendo as águas batismais, e eu termino dizendo: quem entre nós gostaria de agradecer a oportunidade de, com vida hoje, se levantar e se decidir ao lado de Deus, através do batismo. Não nesta noite, não agora, mas através de um preparo, para que um dia a sua vida naquelas águas sejam seladas com Deus para sempre. Nunca se esqueça, gratidão muda tudo. E é por isso que nesta noite sua vida pode mudar. Quem precisa de uma mudança em sua vida, em alguma área, você pode levantar a mão. Ah, mas você é meu parceiro e minha parceira de oração. Nós vamos orar por essa mudança, mas nós vamos parar de murmurar que a mudança não vem. Nós vamos agradecer, porque o Deus do amor, o Deus da gratidão, o Deus da paz, há de nos visitar no momento que eu e você mais precisarmos. Quando ver que o nosso coração tem mais espaço para gratidão do que para murmuração. Você está pensando em algo, vem. Você que está em casa, pode se colocar de pé, de joelhos. Faz algum barulho para que no mundo espiritual saibam de que lado você está. E se nós estamos do lado de Deus, nós vamos agradecer nessa noite pelo que nos foi arrancado e que nós sofremos e choramos. Deus tem um propósito para cada coisa. Até o fio de cabelo de nossa cabeça não cairá sem o seu consentimento. Mas eu e você precisamos confiar. Parar de ficar olhando igual uma borboleta para as circunstâncias. As circunstâncias desse mundo irão de mal a pior, porque Cristo está para voltar. Hoje é tempo de irmos pelo que diz a palavra de Deus. Só ela vai nos fazer ficar sólidos quando o mundo todo estiver despencando. E é por isso que eu te convido, aonde você estiver, a fechar esse culto comigo. O meu último culto de 2016. Dá um amém para isso? Estou saindo de férias e agradeço a Deus por isso. Senti saudades de vocês, mas saio muito grata por pertencer a uma igreja de amigos, pessoas que somam comigo, que oram por mim, pessoas que me abraçam e principalmente por ser filha de um Pai que não morre, o meu Senhor Deus. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor. Tua destra me susterá.
Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Ainda na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Levo a minha vida muito mais além, além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Oh, o teu poder não tem limites, meu Senhor. O teu perdão limpou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. Quanto para agradecer. Mas alguém agradece através da sua vida, se colocando de pé e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que seja uma semana de muita gratidão para todos nós. A profeta do Senhor, que morreu há muitos anos atrás, cita num dos seus livros assim, que receberíamos tudo só em função de agradecer. Eu queria tanto que você saísse daqui hoje à noite com o coração repleto de gratidão pelo que Deus fez por você, pelo que Ele está fazendo no momento e pela sua mão a dirigir sua vida e pelo que Ele fará. Nunca se esqueça, quando vier a dor, o antídoto é a gratidão. Tome essa vacina todos os dias, quantas vezes por dia você precisar, para que Deus venha transformar a sua dor em alegria. Perguntaram a um pedaço de lama, em algum momento, por que ela exalava um tão suave odor. E ela responde: é porque morei muito tempo perto de uma flor. Quando estamos perto de Deus, o nosso cheiro muda, o olhar muda, o jeito de tratar as pessoas em casa muda, porque para fora nós postamos, mas em casa muda. E eu queria tanto que nesta semana você experimentasse na tua vida espiritual um relacionamento tão profundo com Deus, que as pessoas passassem por você e você estivesse de um sorriso, de um rosto ao outro, dizendo: eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas por quê? O que você tem que é feliz?
Eu tenho Deus e isso me basta. Poderoso e grande Deus, te louvamos por mais esta noite. Te louvo por esse ano tão abençoado em Curitiba. Te louvo pela luta do dia. Te louvo pelas dificuldades que nos assolam, porque elas estão nos preparando para coisas grandes. Te louvo, Senhor, pelos embates da vida, mas te louvo principalmente porque o Senhor trabalha de forma artesanal na nossa vida. Às vezes eu vejo a vida dos meus amigos passando por lutas, a minha também, e parece o avesso de um tapete, onde sendo bordado a gente só vê os nós e as lãs completamente misturadas, as cores e desencontradas. Mas ao final, quando olhamos a parte da frente do tapete, eis ali uma linda figura. Obrigada porque é isso que o Senhor está fazendo com nossas vidas. Aqueles que nos ouvem à distância, que possam estar sendo tocados pela mensagem da gratidão. Obrigada porque Jesus morreu na cruz para nos salvar e hoje somos salvos pela graça. Obrigada porque o Senhor é um Deus que perdoa as nossas fraquezas e pecados. Obrigada porque o Senhor é um Deus que tem planos individuais para conosco. Que possamos nos apegar no Senhor, que é a nossa salvação e a saída para as nossas dificuldades. Muito, muito obrigada pelo fruto que a terra dá, pelo alimento que temos dentro da geladeira, pela água que brota da torneira ainda. Obrigada pelo banho quente quando está frio. Obrigada pelo ventilador que temos. Obrigada porque temos um sofá para sentar. Obrigada pelos amigos fiéis. Obrigada pelos inimigos que atravessam o nosso caminho, treinando, nos fazendo treinar o dom do perdão. Precisamos deles demais. Abençoe-os onde quer que eles estejam. Que os que não gostam de nós possam receber uma bênção grande nesta semana. Que ao sairmos daqui, possamos sair com o nosso coração cheio de gratidão ao Deus que tudo vê, tudo sabe, ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível que começa a agir quando começamos a agradecer. Te pedimos muitas bênçãos para esta semana, conforme o teu plano e a tua vontade. Te agradecemos tudo, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas principalmente naquele que se fez gratidão para nos salvar, o nosso amigo e Salvador Jesus. Amém.